será que chama a atenção de Deus então? O fato dele ser um eunuco, dele ter um grande cargo especial ali na sua nação, né? Dos etíopes? Não. O que chamou a atenção é porque ele estava lendo as escrituras. Você vai ver aqui que ele estava querendo entender. Ele estava querendo entender o propósito de Deus, do Criador. Embora ele fosse de outra nação, olha que coisa interessante, né? Ele estava lendo o profeta Isaías. Ele se interessou por Deus. Deus, ele sempre, claro, ele sempre dá o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo para a humanidade. Mas ele deixa que o homem também dê um passo em sua direção. Quantas pessoas tem por aí que vão vivendo as suas vidas, vão vivendo as suas vidas e não querem saber da vontade de Deus? Claro que Deus em algum momento vai usar alguém, vai dar um passo. Mas se a pessoa não quer e resiste, ela vai continuar, porque o Senhor deu uma coisa para nós chamada livre-arbítrio. E Ele vai interferir à medida que você o deixe interferir. E ali, aquele homem, em que momento que ele o deixou interferir? Quando ele estava lendo o profeta Isaías. Imagina um homem que era criado, não é? Numa nação pagã. Um homem que vivia, não é? Em costumes que não era uma nação que buscava ao Deus Criador, não é? Ou buscava, mas buscava a sua maneira e não baseado naquela sua palavra, nos profetas, na lei, na palavra que ele deixou para nós, nas escrituras que já vinham sendo escritas até aquele momento. Então, esse homem, ele se interessou pelas escrituras, ele queria saber que Deus é esse, do povo de Israel, né? Que eles dizem que é o Criador dos céus e da terra, que fez tanto milagre. Vamos ver aqui quem seria esse Messias esperado. Ele abriu justamente no profeta Isaías. E sobre quem falava aquela passagem que ele abriu do profeta Isaías? Olha só que coisa interessante. O seu espírito ansiava por um Salvador, ainda que ele nem soubesse como, né? Ele estivesse ainda tentando entender. Ele abriu justamente na passagem que apresentava esse Salvador. E que Salvador que não seria só para os judeus, que não seria só para Israel, mas que seria para todas as nações. E ali já se começava a abrir a porta para esse entendimento. E Filipe foi usado por Deus para que a porta desse entendimento fosse aberta. Olha só, e Filipe vai, né? Encontra esse homem, no versículo 28, estava assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Quando deve ter sido a surpresa de Filipe, né? Vendo aquele homem lendo, ele tinha acesso, ele era um homem que era difícil, não era qualquer um que tinha. Imagina um homem até que, né, que estava da nação, né, etíope ali, vê? Uma coisa assim que não era, né, não deveria, ele deve ter causado surpresa. Não era impossível, mas era uma coisa que causava surpresa, né? Lendo o profeta Isaías, ele tinha acesso ali àquelas escrituras. Era um homem que teria como influência para ter esse acesso. Não era qualquer um que ia ter. Bom, então o Espírito, né, disse a Filipe: aproxima-te do carro e o acompanhe. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías. Olha que coisa interessante. O que é ser dirigido pelo Espírito Santo, né? Ele teve a sensibilidade de olhar e detectar que ele estava lendo as escrituras e ia ouvir, não é? A voz do Espírito Santo de Deus: aproxima-te. E ele se aproximou. E ele perguntou, e essa foi a pergunta crucial de tudo, né? Compreendes o que estás lendo? Entendes tu o que lê? Olha que coisa interessante. Deus colocou na boca de Filipe a palavra-chave para entrar com a conversa. Porque o que ele podia ter falado qualquer outra coisa? Oi, tudo bem? O que você está fazendo aqui? O que é isso? Não. Ele foi no ponto-chave, né? Deus deu a ele a palavra exata. Deus o encheu a sua boca das palavras que eram necessárias para que houvesse um gancho para aquele homem pudesse então receber a palavra que Deus queria lhe dizer através daquela leitura que ele estava fazendo. E Deus o viu lendo. Deus olhou lá e viu: olha, ele está lendo sobre Jesus, o meu filho. E Jesus olhou e falou: ele está lendo sobre mim, Pai. Ele me quer a salvação, ele quer isso, mas ele não entende. E quantos não entendem? Ainda hoje, né? Muitos ouvem a palavra, mas ainda não tiveram como entender. Ou por falta de alguém que lhe explique, ou porque às vezes os cuidados da vida não deixam que ele pare para refletir.
entender, só que ele não conseguia. E aí, ele falou o seguinte: como poderia eu entender se alguém não me explicar? Que resposta, né? Como é que eu posso entender? Não é a minha realidade aqui, não tem ninguém a me explicar. E convidou o Felipe a subir e a sentar-se junto com ele. Deus não tem problema com quem não entende. Deus tem problema com quem não quer entender. Se você não entendeu, mas você quer entender, o Espírito de Deus, olha o movimento que ele fez, levou Felipe para explicar